Agora a nossa colega Jéssica Oliveira vai iniciar falando um pouco sobre o conceito da displasia. Bom dia, gente. Displasia é o nome dado ao desenvolvimento celular fora do normal, que pode gerar uma malformação de um tecido ou órgão de qualquer parte do corpo humano. Pronto, aí só a partir disso vocês já entenderam que existe aqui um desenvolvimento celular fora do normal, certo? E é um crescimento desordenado dessas células. Como é que funciona? Todo mundo consegue enxergar aqui? Não. Aqui nós temos as células, certo? Eu não sei desenhar não, tá, gente? É só... É porque o milho Baixou o Picasso também aí. Oxi! Aqui tem as células normais. As células aqui em perfeito estado, organizadas no mesmo tamanho. Eu sei que está aqui um pouquinho diferente, mas a ideia é essa, elas estão normais, ó, mesmo tamanho, mesma forma, em perfeito estado. Quando acontece a displasia, certo? Ocorre o crescimento fora do normal. Então essas células elas crescem de diversos tamanhos, diversas formas, certo? Elas se organizam de diversas formas, porque a tendência é crescer desesperadamente. Então aí, no processo de displasia ocorre dessa forma, ela está aqui normal, ocorreu a displasia, vai acontecer esse processo aqui todo, certo? Pode passar. Pronto, quais são as causas da displasia? As causas da displasia são as mesmas causas de uma neoplasia, certo? Quando a gente fala de displasia, são as mesmas causas, mas a displasia não é uma neoplasia, não é um câncer, certo? As causas da displasia são o tabagismo, certo? Tabagismo, alcoolismo, e pode ser também, pode ocorrer também por fatores internos, que são fatores genéticos, da mesma forma que uma neoplasia. Então, além dos fatores internos, que é o fator genético, também pode acontecer por essas situações aqui, que são tabagismo, alcoolismo, certo? Exposição a produtos químicos também, certo? E a partir disso que ocorre essa lesão. É importante também lembrar que, além de todos esses fatores externos, tem um que é a infecção pelo papilomavírus humano, que é o HPV. Isso esse tipo de displasia é mais comum em mulheres, que é chamada de displasia uterina. Nesse caso, ocorre após a contaminação do HPV no ato sexual, e a partir disso aí, pode sim desenvolver, se não tratado, pode desenvolver para um câncer, certo? Pode desenvolver para o câncer de colo de útero, mas ainda não é um câncer, é válido lembrar isso. Apesar das mesmas características serem parecidas, mas não chega a ser um câncer por não ocorrer ali a mutação, certo? E, pode passar. Agora vocês vão conhecer um pouco sobre os tipos de displasia e os níveis, os graus dela. Bom dia! Eu irei falar sobre os tipos de displasia. A displasia recebe um nome e uma característica de acordo com o órgão ou tecido em que ela se desenvolve. Irei citar alguns tipos de displasia. Temos a displasia óssea, a fibra muscular, temos a displasia mamária, displasia uterina, endocondral, a displasia da bacia, a displasia fibrosa. Eu irei falar algumas características de algumas. Temos a displasia cleidocraniana, que afeta as clavículas, ossos do crânio, ossos da face e dentes. Temos a displasia mamária também, que é uma alteração não cancerígena que deixa uma mama com uma textura irregular ou granulosa. A displasia uterina é uma alteração anormal que afeta as células da superfície da cérvix, parte mais baixa da útero. Pronto, só para fixar rapidinho, vocês já entenderam até aqui que a displasia é um crescimento celular fora do normal, um crescimento desordenado, só para não confundir. Agora vocês vão saber um pouco sobre os sintomas dessa displasia. Quais são os sintomas em alguns tipos de displasia, quais são esses sintomas, o que é que o paciente, a pessoa ali, está sentindo naquele momento que está ocorrendo esse processo de adaptação. Só para completar o que o colega falou, aqui é onde tem a displasia uterina, tá vendo? Aqui é o colo do útero, ele normal, saudável, tá vendo? Todo limpinho. E aqui já é ele com a displasia. Se a gente puder notar que bem nessa partezinha aqui já tem algumas células, né? E a gente já consegue notar a diferença. E aqui é como as células ficam. Aqui as células normais e aqui a célula já com displasia também. Bom dia.
eu vou falar sobre os sintomas. Os sintomas da displasia variam de acordo com o local afetado pela doença. Existem vários tipos de displasia. Hoje eu vou falar sobre existem vários tipos de sintomas. Hoje eu vou falar sobre a da mamária. Os sintomas são dor nas mamas, inchaço, endurecimento mamário, aumento da sensibilidade, muita dor antes ou durante o ciclo menstrual. Quando ocorre esse inchaço, aí vem a descamação dos seios da mulher. Neste mesmo tempo, uma ou mais modulação ou uma sensação maior de espessamento ou endurecimento por causa do acúmulo de fluido nos tecidos mamários. E a displasia, né, um dos sintomas, completando o que a colega falou, a displasia, ela pode gerar uma dor no local em que está afetado. Então, se a pessoa estiver com uma displasia óssea, ela pode sentir em algumas partes do corpo, e a uterina geralmente é nessa região que se encontra o útero. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os rastreios e como é que a gente pode ter esse diagnóstico da displasia. Né, nós temos alguns exames que a pessoa vai precisar fazer, né, caso ela apresente alguns sintomas, e alguns exames são os de rotina. Né? Temos os exames de imagem, temos o Papa Nicolau, mas que para nós mulheres é mais conhecido como preventivo. Ele é um dos principais para poder nós termos o diagnóstico da displasia no colo do útero. Né? Temos as análises clínicas, né, na qual a gente consegue ter uma visão melhor da célula humana, e também nós temos alguns exames que são radiológicos, como as tomografias, ressonâncias e as ultrassonografias. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento, né, da displasia. A depender da displasia, em alguns casos tem cura, em outros são medicamentosas, né, ou cirúrgicas. A depender também da gravidade do caso e do local afetado. Eu trouxe três exemplos, né, de tratamento de displasia para vocês hoje, pela extensão, né, porque é muitas. Aí eu trouxe só três, que é a displasia mamária, né, a displasia mamária, eu tirei até a dúvida com a professora, porque na minha pesquisa eu li muito que a displasia mamária ela não é considerada uma doença. Aí a professora falou, não, tá certo. Aí a displasia mamária ela não é considerada uma doença, tá? Então, muitos médicos, eles recomendam até a suplementação de vitamina E, por ser rica em anti-inflamatória, na ação anti-inflamatória, né? Então, os médicos, eles recomendam para a displasia mamária mudar a alimentação, verduras, nozes, onde tenha a vitamina E, para suprir, para melhorar, né, as dores que a mulher sente nos sintomas da displasia mamária. E também tem a fibrosa, né, que é a condição onde o tecido ósseo normal é substituído pelo tecido fibroso. Só que, quando ocorre no contexto do câncer, aí sim é necessário o tratamento cirúrgico, tá? E tem a do colo do útero, que é onde tem cura. Na maioria das vezes ela se cura sozinha, porém, tem que ter um acompanhamento médico para que essa doença não se evolua, né, e não piore a situação e nem a gravidade. É válido lembrar, só para finalizar, que a displasia ela é uma lesão considerada reversível, certo? Dependendo ali do grau da displasia, porque tem displasia grau 1, grau 2 e grau 3. E agora a gente vai dar início à nossa paródia, certo?